Oi, alunos, tudo bem? Aqui é a professora Jéssica, sou professora de inglês e hoje eu vou apresentar os tópicos mais importantes que a gente tem para as provas de inglês de concursos militares. Quando a gente está estudando concurso militar, a gente tem que perceber que no inglês a gramática é um tópico essencial. E dentro da gramática, a gente tem que olhar e analisar algumas especificidades. Quais são elas? Primeiro, é pronome. Segundo, verbo. Por que a gente traça essa análise através da colocação pronominal e do verbal? É exatamente porque sem elas a gente não teria uma estrutura boa de oração. Quando a gente está falando de estrutura de oração, a gente está falando de sujeito, mais verbo, mais complemento. E quando a gente está falando de sujeito, então, por exemplo, assim, Mary is beautiful, eu estou usando Mary, eu estou usando substantivo. Mas eu poderia muito bem trocar esse Mary por she is beautiful. E aí, no caso, eu tenho she, que é um pronome. Então, é muito importante a gente entender que o sujeito da ação verbal, ele vai ser colocado através dos pronomes. Então, o pronome é o segundo tema que mais cai em provas militares para vocês. E aí já tem os verbos, tá? Os verbos, a gente precisa entender que há várias conjugações, porque nós temos passado, presente e futuro. É claro, gente, que nós teremos outras classificações gramaticais, como, por exemplo, as conjunções, preposições, adjetivos, além do que a gente precisa entender voz passiva, voz ativa, colocação de gerúndio, mas aí, né, a gente precisa destrinchar melhor os passos anteriores. Então, falando de pronome, quando a gente pensa em pronome, a gente tem os pronomes pessoais. A classe gramatical pronome ela é uma classe que tem muitas classificações. A gente tem pronomes pessoais, objetos, pronomes pessoais, sujeitos. Nós temos pronomes demonstrativos, relativos, interrogativos, indefinidos. Então, realmente, as classificações pronominais, elas são extensas, mas elas nos ajudam a entender muito do contexto da oração. Então, vamos lá. Pronome. O primeiro pronome que a gente tem é o pronome pessoal. No caso, esse pronome pessoal, ele pode ser um pronome pessoal sujeito, como ele pode ser um pronome pessoal objeto. E aí, a gente vai chamar de subject pronouns, né? Ele é um tipo de pronome pessoal, de personal. E aí, a gente tem o object pronouns. O sujeito, o pronome sujeito, é como o próprio nome está dizendo. Ele tem função de sujeito, enquanto o objeto tem função de objeto. O sujeito é aquele que faz a ação do verbo e o objeto é aquele que sofre a ação do verbo. Então, no caso, um pronome sujeito, ele sempre vai estar antes do verbo, tá? Então, aí a gente precisa antes do verbo, por quê? Isso, é claro, numa estrutura afirmativa, exatamente porque é ele que está realizando a ação verbal. Então, quais são os tipos de pronomes pessoais sujeito que nós temos? A gente tem o I, you, he, she, it, we, you e they. Vamos lá. I, eu e você. He, ele. She, ela. It, ele e ela, por quê? Isso aqui é neutro, é para coisas neutras. No caso, para objetos, lugares, mas cuidado, sabe por quê? Aqui eu tenho a primeira pessoa do singular. Aqui eu tenho a segunda pessoa do singular. Aqui eu tenho a terceira pessoa do singular. Então, isso aqui é singular. Então, quando eu falo apple, eu estou falando uma maçã, aí eu posso botar it. Mas quando eu falo apples, não, eu tenho que botar they, porque aí eu já não tenho mais singular, eu estou no plural, eu estou trabalhando com outra forma. We, nós, e vocês, they, eles. Vamos entender algumas exceções que acontecem aqui. Eu uso, né, o it para coisas neutras, mas quando eu tenho navios, barcos, eu posso muito bem utilizar o pronome she. É claro, gente, que o uso de pronome ele vai muito do locutor. O que eu estou mostrando aqui é a forma, né, correta, oficial, formal que a gente tem da gramática. Uma outra coisa importante também é que a gente pode utilizar she ou he
para animais que eu tenha identidade com ele, eu tenho intimidade. Então, se eu tenho um cachorro e eu tenho um nome para ele, ele se chama Thor, eu poderia muito bem chamar ele de he. Então, o Thor me mordeu, he bites me, tá? Pensando em exceção também, existe um momento que a gente tem a palavra baby e a palavra child. E nesse caso, nós não conseguimos, apesar de ser falado de pessoas, né? A gente não consegue, nesse caso aqui, principalmente da palavra baby, a gente não consegue entender, vou botar aqui, ó, child. A gente não consegue ver qual é o gênero dessa pessoa. E aí a gente poderia botar muito bem o it. Então, the baby is crying, it is crying, ok? Então, esses são os pronomes pessoais. E basicamente eles servem como sujeito e eles vêm antes do sujeito. She is beautiful. Is é o verbo, aqui nós temos o verbo, então ela é bonita, ok? Basicamente, os pronomes pessoais são esses. Necessitamos deles, então, para entender quem é o sujeito da nossa frase. Dessa maneira, a gente vai conseguir estruturar a nossa oração de forma muito mais rápida. O próximo pronome é um pronome objeto e ele continua sendo um pronome pessoal, só que no caso agora ele é um pronome pessoal objeto, ele seria o nosso pronome oblíquo do caso reto. E aí, como vocês podem perceber aqui, né, que está destacado, ele vem depois do verbo. Então aqui eu tenho o verbo meet, tá? Eu tenho o verbo e ele vem depois do verbo. No caso, os pronomes objetos, eles basicamente têm a função de sofrer a ação verbal. Então, minha mãe fez um bolo. Então, my mother made a cake. E aí, no caso, my mother, né, é o substantivo da frase, é o sujeito da frase. Eu poderia muito bem trocar, né, she made a cake. E esse a cake, né, um objeto, é o objeto que está sofrendo a ação, né, do verbo da frase. Então, o bolo foi feito pela minha mãe, se eu trocasse, por exemplo, para a voz passiva. Então, nesse caso, o que a gente tem? A gente sempre vai ter um pronome objeto e a gente vai ter os pronomes objetos associados a eles. Então, por exemplo, se eu tenho um pronome objeto que seria para mim, seria me, you, him, her, it, us, you e them. Então, nesse caso, por exemplo, it bites me, né? Então, ele me mordeu. Então, eu uso esse aqui depois do verbo, e aí a gente tem que ter um pouquinho de cuidado também, porque a gente precisa identificar, né, o sujeito e o objeto de forma marcada na frase, ok? Então aqui, ó, me, you, him, her, it, us, you, them, só temos que ter um pouquinho de cuidado, porque se vocês perceberem, tanto o you quanto o it, eles têm a mesma forma, né? Como sujeitos, né, como pronomes pessoais sujeitos e como pronomes pessoais objetos. Então, quando vocês forem classificá-los, vocês têm que perceber qual é a organização dessa frase. Se esse you está antes do verbo, né, ele está realizando a ação, se ele está realizando a ação, a gente vai ter então o quê? A gente vai ter um pronome pessoal sujeito. Se ele está depois do verbo, ele vai ser um pronome pessoal objeto, ok? Então, vamos entender aí algumas questões. Seguem dois exemplos. Desta maneira, a gente vai conseguir, então, entender um pouquinho da colocação, tanto do pronome pessoal sujeito, quanto do pronome pessoal objeto. Na sentença, all over the globe, our history mystery left to us by the ancient world. Aqui, ele marcou a palavra us, ele é o quê? Então, ele quer que você classifique a palavra us. Então, é só vocês lembrarem. Us é qual tipo de pronome? Então, é um pronome objeto, tá? Então, no caso aí, ele é um pronome objeto se referindo até o we. Então, ele é um pronome pessoal sujeito? Não, ele é um pronome pessoal objeto. Na sentença, people say there is a monster in it, which is called Nessie. O pronome it, ele se refere ao quê? Então, as pessoas dizem que existe um monstro nisso, que é chamado de Nessie. Esse pronome it, ele está relacionado a quê?
um monstro nisso, né? Neste local. É the lake, né? O monstro do lago Ness. Então, é exatamente porque muitas vezes a gente utiliza, né, exatamente os pronomes para não ter que repetir algo que foi dito anteriormente. Aqui, né, ele foi extraído de um texto e a gente conseguiu, então, por exemplo, até mesmo sem ler o texto completo, entender, né, as referências que os pronomes estão sendo feitos. Gente, aprendemos então pronomes pessoais sujeitos, pronomes pessoais objetos. Lembramos que os pronomes pessoais sujeitos, eles são aqueles que fazem a ação verbal. Os pronomes pessoais objetos são aqueles que sofrem a ação verbal. E eles se formam diferente, tá? Então, a gente não pode esquecer que existe uma conjugação para o pronome pessoal sujeito e para o pronome pessoal objeto. Então, ficamos para a próxima e aí a gente vai ver os outros pronomes. Até mais!